assunto, porque é só com base nisso tudo que a gente já viu que a gente vai conseguir fazer algumas conclusões juntamente e concordando com as conclusões que o autor chega nesse capítulo. Então, só fazendo um histórico para os irmãos, nós já vimos nas outras aulas o problema que se tem quando nós damos todo o conteúdo programático e a educação dos nossos filhos na mão do Estado. E nós vimos também como diversos movimentos políticos e, por exemplo, os pensadores marxistas, né, do próprio regime nazista, como eles se apropriaram da educação estatal para, a partir dessa educação estatal, conquistar os filhos, tirá-los dos pais e fazer com que esses filhos sejam, na verdade, agentes do Estado e não mais agentes do reino de Cristo. E nós vimos que nas próprias palavras, por exemplo, de Adolf Hitler, ele falando para aqueles que questionavam que não se curvariam à ideologia dele, ele dizendo o seguinte, que não importa se os pais não se curvariam à ideologia deles, mas que os filhos já estavam sendo cooptados por meio da educação. E aquelas pessoas que estão podendo também, os irmãos que estão podendo acompanhar as aulas da quinta-feira, juntamente com isso que nós estamos vendo na escola dominical, vão perceber que isso não é simplesmente, como o autor está descrevendo aqui, num território americano, mas que isso é muito presente no território brasileiro e que aqueles que acompanharam essas aulas perceberam, já fez esse link também, que não só o conteúdo programático ele é estatal, mas nós temos visto um conteúdo que é estatal que está assumindo diretrizes de uma outra instituição. A gente, por exemplo, viu alguns documentos da Unesco mostrando quais seriam as diretrizes educacionais. E quando você olha para esse documento produzido pela Unesco, a gente viu na década de 70, de 80, quando a gente olha o conteúdo programático que é dado pelo nosso Estado, você vê uma semelhança incrível. E uma das questões principais ali que você vê acontecendo no nosso meio é quando eles estão falando que a educação tem o objetivo de transformar os cidadãos, de transformar as atitudes e as ações das crianças para que, transformados, eles possam, então, ser cidadãos melhores. Mas o que é esse cidadão melhor? É o cidadão conforme a ideologia deles. Então veja que esse tipo de raciocínio que veio lá da Unesco, que veio para as diretrizes do MEC, por exemplo, é extremamente semelhante àquilo que a gente viu quando falou do marxismo, do nazismo, onde a utilização da educação estatal para retirar os filhos dos pais. E cada vez mais cedo. Depois dessa ponte, a gente viu que, por exemplo, se a gente não tem mais aquele movimento revolucionário marxista ou nazista, a gente viu que uma das estratégias especificamente colocada em prática era a guerra cultural, era a revolução cultural, e que existia uma das estratégias que a gente chamou da marcha pelas instituições, onde a ideia era, já que a gente não vai fazer a revolução armada, proletariada, a gente vai se estabelecer dentro do estamento burocrático, conquistar as instituições e vamos agir a partir daí. E a gente também já viu que não é questão de nós acharmos isso, mas nós constatamos nas outras aulas que essa marcha já aconteceu. As instituições já estão tomadas. E não só isso, nós já temos gerações formadas com base no conteúdo ensinado por essas instituições. E aí, o final de tudo isso que a gente veio labutando é que nós devemos fazer alguma coisa em relação a isso. E aí entrou aquela história que a gente trouxe sobre o plantar o carvalho, né? Plantar uma árvore, fazer o trabalho de plantação, da sementinha ainda lá na base, para que um dia nós vejamos como uma árvore frondosa.
E em tudo isso que nós vemos, a gente já constatou esse problema, já viu que as instituições estão tomadas dessa forma, mas a questão é, nós continuaremos confiando no Estado para cuidar dos nossos filhos? Outra questão, será que nós não somos tão incoerentes com aquilo que nós pensamos e confessamos com a nossa boca, mas de acordo com o que a gente já viu nas outras aulas, na hora de colocar essa ação em prática, será que nós não somos governados pela comodidade? Será que, como nós vimos hoje na pregação, nós não somos, apesar de confessarmos Cristo com a nossa boca, na hora de nós agirmos, nós não tomamos decisões com base no humanismo ou nas filosofias mundanas, no antropocentrismo? E tudo isso nós já tratamos lá atrás. E essa incoerência que você consegue ver, por exemplo, no povo brasileiro, que fala que político é ladrão, e isso não está errado, né? Muitos são. Fala que o governo não presta, a prefeitura não presta, os vereadores não prestam, o Senado não presta. Fala tudo isso, mas na hora, por exemplo, de uma situação como a gente está vivendo agora, de pandemia, a primeira coisa que a população brasileira, que diz que não confia nesses políticos, que diz que são tudo ladrão, que nunca pensou na gente, a primeira coisa que a população faz é o quê? Entregar de mão beijada a liberdade, inclusive de culto, na mão dessas pessoas. É isso, meus irmãos, que quando a gente está tratando de educação, às vezes acontece com a igreja também. A gente fala, só tem marxista, só tem, o mundo está todo caído, as pessoas, o Estado quer perseguir a igreja, mesmo que seja de forma velada, tirando Cristo do ensino, fazendo um conteúdo programático materialista, anti a transcendência, anti Deus como Criador. Mas aí na hora que nós vamos pensar sobre a educação, a gente diz assim, nós queremos educação para todos. Queremos que o Estado garanta educação para todos. E se nós pudéssemos, e se nós olhássemos pragmaticamente e vimos as escolas estatais fazendo com que vários alunos passassem em primeiro lugar em medicina, a primeira coisa que a igreja ia querer fazer era tirar do ensino privado e colocar no ensino público, mesmo que fosse anticristão, porque estava vendo os resultados acontecer. E ao contrário do que a gente vê aqui no livro, onde o autor está tratando especificamente das escolas públicas americanas, a gente já conseguiu mostrar que aqui no Brasil não é um problema simplesmente da escola pública, porque as escolas privadas, elas se submetem também a esse conteúdo programático. E aí, a primeira leitura que eu queria fazer com os irmãos hoje é uma citação que o autor do livro faz a um outro livro, né? Acredito que o livro é A Filosofia Cristã do Conteúdo Escolar, do Currículo Escolar, escrito por Rosas Ruschodoni, diz o seguinte: a escola deve buscar desenvolver cada vez mais sua liberdade e independência dos controles, padrões e credenciamentos do Estado. O radical da palavra credenciamento é credo, eu creio. Se o Estado é o Senhor, buscamos a aprovação e permissão do Estado. Se Cristo é o nosso Senhor, buscamos o credenciamento de sua palavra. Ou seja, meus irmãos, quais são as perguntas que nós fazemos quando vamos procurar, um exemplo, a escola para os nossos filhos? Uma das constatações que eles fez nos Estados Unidos, eu diria para os irmãos que parece que tem uma relação direta também com se ele fizesse essa pesquisa aqui no Brasil, é que as principais perguntas que os pais faziam na hora de colocar seus filhos na escola era: qual é a formação do professor? Qual é o grau acadêmico do professor? O professor tem mestrado, tem doutorado? Essa escola, ela é credenciada pelo MEC? Qual é, digamos assim, por exemplo, como as universidades, quantas estrelas esse curso tem
na hora, de acordo com as instituições estatais? Qual é a avaliação que tem desses estudos? E com isso eu não estou dizendo que nós não devemos, por exemplo, buscar qualificação, não devemos buscar, por exemplo, nos aperfeiçoar, mestrado, doutorado, né? Nós incentivamos, inclusive, isso. A questão é, essa é a pergunta prioritária a se fazer? E, infelizmente, o que nós vemos no nosso país é escolas cristãs que estão tentando se fazer escolas cristãs e a primeira coisa que elas fazem é buscar ser credenciadas pelo MEC. A primeira coisa que ela faz é ter professores com mestrado e doutorado para que visivelmente na sociedade ela possa competir com essas outras escolas. Então ela quer ter a estrutura de uma escola convencional, ela quer ter um ensino praticamente nos moldes de uma escola tradicional, ela quer inclusive que os seus professores tenham tanta capacidade dada por esses selos acadêmicos como as escolas tradicionais, e esquecem da pergunta fundamental. O que é esse professor? Em primeiro lugar, o conteúdo que ele vai dar é um conteúdo contrário às escrituras? Esse professor, ele, apesar de dizer que é evangélico, o conteúdo que ele ensina é um conteúdo que passa pelo crivo da escritura? Ou simplesmente ele confessa que é evangélico e ensina totalmente o contrário nas suas disciplinas? Então, na hora de pensarmos naqueles que vão educar os nossos filhos, essa deveria ser a primeira pergunta com relação aos professores. A confessionalidade desses professores. E aí, é claro, ele é competente ou não? Ele conhece o assunto ou não? Mas isso nunca pode ser a primeira pergunta de níveis acadêmicos, mas sim ele crê. E aí, as escolas cristãs começam a querer competir nesse sentido com as escolas tradicionais. E aí um questionamento que se diz por exemplo, o autor vai citar aqui algumas universidades, por exemplo, Harvard, Yale, Princeton. Vocês acham que as pessoas são faculdades que são reconhecidas mundialmente, que já foram muito melhores do que são hoje, né? Claro. Os irmãos, inclusive, eu citei algumas vezes aqui como era a confissão dessas universidades, como elas eram confessionais, né? E como o ensino religioso era obrigatório, inclusive, nessas universidades, eu já citei para vocês, mas ainda hoje, com toda a degeneração confessionais que elas tiveram, elas ainda têm renome. Você acha que alguém pergunta hoje para essas universidades, será que ela é credenciada pelo governo? Será que os professores de lá têm mestrado e doutorado? Não perguntam mais. Por quê? Porque ela já tem um prestígio, porque ela já tem um histórico, entre aspas, eu coloco hoje em dia, de qualidade, que eles não precisam provar nada mais para ninguém. Então por que será que as escolas cristãs, em vez de não primarem por ser conhecidas pela sua confessionalidade, pela qualidade do conteúdo programático que elas têm, e que com o tempo elas consigam labutar e mostrar como elas vão dar bons resultados, inclusive porque ensinam de uma maneira como a Escritura ensina, como nós devemos ensinar? Por que não temos paciência e mostrarmos então para o mundo e não tentarmos ser igual ao mundo? As instituições cristãs, infelizmente, elas querem ter a aprovação do mundo para que elas possam concorrer com o mundo. Eu acho interessante que o pastor falou isso, né? Será que a escola cristã vai ser simplesmente um empreendimento? Será que é simplesmente para dar lucro? Para ser uma escola onde vai ter oração, onde a gente não vai ter dia da família, vai ter dia dos pais? Ou a gente vai mencionar Cristo
antes de começar a aula? É só isso que nós procuramos na escola cristã? Então, essa deve ser a nossa busca. Então, quando a gente falou daquele de plantar a sementinha, plantar o carvalho, a gente está dizendo o seguinte: adianta eu plantar a semente igual a semente que está sendo plantada no mundo, escolher os mesmos fertilizantes e adubos que estão sendo utilizados pelo mundo, o mesmo modo de cultivo pelo mundo, o que é que eu vou ter de resultado? Eu vou ter exatamente a mesma coisa. A árvore que vai crescer é a árvore que cresceu no mundo se eu estou fazendo tudo igual ao mundo. Mas, infelizmente, esse trabalho de paciência, de cultivo, confiando no Senhor e fazendo da forma com que Ele estabeleceu, vamos ter bons resultados, a gente não vê a igreja cristã, especialmente os pais das famílias cristãs, pensando nisso. Então, veja, qual é o autor vai dizer? Mas por que uma nova escola teve início? Para que você está criando uma nova escola? Não é o objetivo principal de uma instituição cristã fazer contraponto da cosmovisão anticristã das instituições existentes? Por que procurar as próprias agências que trabalham para a nossa destruição e buscar delas aprovações para o nosso trabalho? A independência filosófica deve ser mantida pela escola cristã. E veja, se nós não temos hoje alternativas, o que é que nós estamos fazendo para dar alternativas, inclusive? Nós vamos nos acomodar ou nós vamos agir? E uma das coisas que nós estávamos conversando é que, infelizmente, tudo que a gente quer fazer é imitar o mundo e dar um ar de cristianismo. E isso, como o pastor mesmo disse hoje, não vai resolver se não for um trabalho de pregação da palavra, de instrução por meio da palavra e ensino por meio da palavra, mostrando qual é o objetivo principal do homem e para que você aprende todas aquelas coisas que nós precisamos na educação formal para formar o nosso intelecto. Se não for por meio da palavra, por meio de Cristo e para glorificar Cristo, nós não vamos ver mudança na nossa sociedade. As diretrizes para credenciamento, diz o autor, a certificação foram usadas pelos políticos para capturar as vestes talares da academia cristã. Então agora, as próprias escolas cristãs deixaram seu ensino nas mãos do Estado. É interessante que ele traz uma história verídica aqui de um campo missionário na África, onde eles instalaram uma escola nesse campo missionário na África, e o grande objetivo dos missionários com essa escola era ensinar as crianças a ler, e a partir do momento que elas estavam sendo ensinadas a ler, estavam discipulando as crianças por meio da Escritura, e essas crianças que estavam sendo ensinadas por meio da Escritura, elas começaram a levar esse conhecimento para as casas. E eles viram, o autor conta, né, um resultado extraordinário, mostrando como as crianças elas estavam conseguindo, inclusive, passar o evangelho que estavam sendo ensinados na escola para os pais, que eram os ímpios. E muitas vezes ele vai dizer assim, esse dinheiro que chegou para as missões na África, que foi dinheiro de dízimos e ofertas do povo de Deus, que foram utilizados para dar subsídio para que os missionários pudessem fazer esse trabalho, o autor questiona, por que nós não fazemos isso no nosso ambiente? Por que não tratamos como, por exemplo, os missionários aqui, especificamente na África, fizeram lá? Por que nós não tratamos dessa forma a nossa sociedade? Por que nós não olhamos para, de repente, aquela mãe cristã que tem que trabalhar porque foi, de repente, abandonada pelo esposo,
porque a família vive numa condição onde os dois precisam trabalhar para que possam comer, por que a igreja, de uma forma geral, não pensa nessas famílias e busca criar alternativas para auxiliar essas casas? E fazer com que essas mães, que muitas vezes elas estão só no mundo, por que a igreja não cria meios de, não só espiritualmente, como se faz, por exemplo, por meio da igreja, do conselho da igreja, dos irmãos, mas por que não dá alternativas também para que essa mãe ela possa criar o seu filho e automaticamente também educar o seu filho de maneira formal? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer, porque todas as vezes nós mistificamos tudo como se a gente quisesse fazer algo para fora e nós não agimos dentro das nossas possibilidades na nossa igreja. Quais são as alternativas que nós, como povo de Deus, estamos criando? E o autor diz o seguinte: se você quiser mudar o mundo, mude as crianças. Como o ensino da leitura às crianças e sua condução através da Bíblia, 5 dias por semana pode ser uma coisa ruim. Em especial, quando a maioria das famílias, incluindo as cristãs, não faz isso nem dentro de casa. A gente acabou de comentar isso aqui. Por quê? A gente vai buscar tudo isso na escola e nem nas casas nós vemos as famílias cristãs buscando isso. Então, meus irmãos, é com o ensino dos nossos filhos, o ensino discipulando nossos filhos, evangelizando os nossos filhos, criando nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, em todos esses conteúdos, colocando Cristo como aquele que é o alvo de todo o nosso conhecimento, que nós vamos ver, sim, os nossos filhos sendo preparados na palavra de Deus, de repente estarem totalmente revestidos dessa palavra, revestidos de Cristo, da armadura de Cristo, e poder então guerrear contra esse mundo. E para finalizar, o autor traz uma história bíblica daquela passagem da jumenta de Balaão, que falou, a jumenta que falou na Escritura Sagrada, dizendo que muitas vezes a jumenta está falando nos nossos dias e o povo cristão não está escutando. Ele faz um paralelo aqui com o Suprema Corte Americana, quando toma decisões contra o ensino confessional nas escolas públicas. Ele vai dizer o seguinte: é Deus falando por meio da jumenta de Balaão, que é a Suprema Corte Americana, dizendo para a igreja: arrume outro caminho, porque por aqui não vai. Será que no Brasil não está acontecendo a mesma coisa? A gente luta para que tenha leis no Estado, para que essas leis do Estado permitam que as escolas públicas, por exemplo, sejam confessionais, que inclusive tem dentro da lei brasileira é possível que sejam. Mas será que tudo que a gente quer é que sejamos aceitos pelos Estados? Ou será que nós estamos fazendo alguma coisa para, na verdade, nos libertar do Estado no ensino? Um dos movimentos que a gente vê ganhando cada vez mais força no Brasil, que é o movimento homeschooler, por exemplo, você vai ver o que é que os pais lutam. Os pais lutam, em primeiro lugar, para ter chancela do Estado? Não é. Eles lutam para que eles possam educar os seus filhos como eles acreditam que é melhor educar seus filhos. E a lei brasileira é tão louca que existem leis para condenar pais por abandono intelectual se o pai não colocar o filho, eu não lembro mais agora se é 5, 6 anos de idade, na escola, seja pública ou privada. E foi uma vitória, sim, quando a Suprema Corte brasileira disse que tem que ficar parado, vai ter que ter uma legislação específica, mas que não era anticonstitucional fazer homeschooling. É uma alternativa. São famílias buscando alternativas fora do Estado.
São famílias buscando alternativa para ensinar os seus filhos como eles entendem que devem ser ensinados. Mas e aquelas famílias que não conseguem fazer isso? Essa é a grande questão. A gente vai continuar escutando a jumenta de Balaão falando que não é por esse caminho, e nós vamos tentar traçar esse caminho novamente, ou nós vamos buscar outras alternativas? Aí o autor diz: repetidas vezes a Suprema Corte decidiu contra os cristãos. As suas tentativas de trazer oração, leitura bíblica e até mesmo uma rápida menção ao Criador nas salas de aula, da mesma forma que Balaão, a maioria dos cristãos se recusa a ouvir o mensageiro de Deus e, por intermédio do tribunal, diz: siga uma rota diferente. A educação cristã não significa orar em eventos esportivos, recitar sobre Deus no juramento da bandeira, orar em torno do mastro da bandeira uma vez por ano e ter direito a um momento de silêncio. Todo o currículo deve centrar em Cristo. Deus fala conosco por meio do tribunal. Tirem seus filhos das escolas que me negam. Temos sensibilidade para ouvir o que Deus nos diz. E aqui ele está falando, especificamente da escola americana dos Estados Unidos. E uma decisão, inclusive, que foi comemorada pelos cristãos, uma professora de uma determinada cidade de ensino numa escola pública, ela pegou e colou nos livros, em todos os livros paradidáticos, que a evolução, na verdade, era uma teoria. E ela colou um adesivo dizendo que aquilo ali não poderia ser tomado como verdade. E ela defendia e colocava o criacionismo como a verdade revelada por Deus sobre como as coisas começaram. E os cristãos estavam comemorando e falando que vitória, uma professora cristã que conseguiu ensinar dessa forma dentro da sala de aula. A questão é que isso foi para os tribunais, e os tribunais decidiram que aquela professora deveria tirar aqueles adesivos e que aquela professora não deveria ensinar sobre o criacionismo como se fosse a verdade, porque isso não era verdade, isso era religião. E todas as vezes que o ensino dentro das escolas públicas americanas surgem ensinos que afrontam, por exemplo, o evolucionismo, os professores eles perdem na justiça. Então, por que insistir dessa forma? Anderson. Uhum. Explicava a verdade e dizia, isso aqui vocês vão aprender para poder tirar nota no Enem. Um exemplo. Não durou um trimestre. Então, meus irmãos, a ideia dessa aula aqui, dessa meditação que a gente fez com relação a isso, é diante de tudo que a gente viu. A gente já fez uma análise de como está a educação no Brasil. A gente já viu o problema da educação estatal. A gente já viu que, como cristãos, a gente entende que a responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa. Tudo isso a gente já viu. Então, o desafio é, por que nós buscamos sempre os meios que já estão postos no mundo e nós não vemos alternativas? Homeschooling, ótima alternativa. Uma escola confessional, ótima alternativa. Ensino híbrido, outras alternativas. E a gente pense individualmente como nós podemos fazer isso na nossa casa
e como nós podemos contribuir com isso para o povo de Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos ver a diferença. Talvez a gente não veja agora. Talvez a gente já tenha jovens que passaram por tudo isso. Toda essa outra ideologia, né? Mas quem sabe a gente plantando essa semente hoje, nos nossos tempos, os nossos netos não possam contemplar essa beleza. Quem sabe a gente não pode ver cristãos, verdadeiramente cristãos, preparados e influenciando esse mundo da maneira correta daqui a 2, 3 gerações. Temos que ter paciência nesses projetos, mas também temos que ter ousadia em pensar e em colocar em prática. E cada um de nós, mesmo você que não tem filhos, mesmo você que já é, por exemplo, a gente tem aqui seu Agostinho, que já é avô, né? Pensem, como eu posso, meus filhos que já estão grandes, como eu posso contribuir com a Igreja de Deus para que isso avance? E que Deus nos ajude, meus irmãos, a colocar isso em prática na criação normal dos nossos filhos, no discipulado e no evangelismo dos nossos filhos, no ensino do catecismo dos nossos filhos, porque se isso não começar da família, com a família ensinando, nós não podemos esperar isso das escolas. Certo? Deus nos abençoe. Alguém tem alguma questão para colocar? Se não tem, eu vou pedir pro Diácono Jefferson orar. Não, vou pedir para ele não. Ele está cuidando ali de... Não, para orar finalizando a aula.